você do YouTube, o nosso boa noite. Este é o projeto Live A Paixão de Cristo 2021. A CIA de Teatro e Dança Cirarte, criada em 2001 pela jovens de uma comunidade de São Francisco do bairro Buriti. Assim iniciou-se a CIA. A partir de 2001, produziu inúmeros espetáculos, atuando nas mais diversas nuances do teatro: teatro infantil, teatro de rua e teatro de tablado. Foi então que, a partir de 2002, a sua maior produção foi e é A Paixão de Cristo em estilo teatro de arena, alcançando o reconhecimento e a crítica do público. Depois, sendo reconhecida e tornando-se um projeto de lei, lei esta 16.292/2017, de autoria do deputado Walter Cavalcante, fazendo parte, assim, do calendário oficial de eventos do Estado do Ceará e do município de Pacajus. Este projeto tem o apoio cultural da Lei Aldir Blanc, Ministério da Cultura, de Fomento à Cultura, Lei 14.017, Prefeitura Municipal de Pacajus, Secretaria de Cultura de Pacajus, LK Iluminação, Supermercado Santa Terezinha, Infornet, seu melhor provedor de internet, vereadora Cristina Rocha, vereadora Raíssa Menezes, CCMB Maloca dos Brilhantes, CIEDES, Sindicato dos Trabalhadores. Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Abicai Pacajus, RK Artes e Brindes Personalizados. A todos os padrinhos e madrinhas. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior deles é o amor. Com vocês, e a CIA Cirarte de Teatro e Dança apresenta Paixão de Cristo, 19ª edição 2021. Alegra-se, agraciada. O Senhor está com você. Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho. E lhe dará o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E seu reino não terá mais fim. Como se fará isso, visto que não conheço homem algum? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Pois o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice, pois aquela que dizia ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois para Deus nada é impossível. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra.
Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportassem os montes, se eu não tivesse amor, eu nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se importa com a indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, e havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, e havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então em parte será aniquilado. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos um reflexo, como espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor. Sei que estás aqui, aqui neste lugar. Posso te sentir. Sonda-me. Com teu amor, enche-me. Com teu amor,
Aquela cena me deixou intrigado, de ver o nosso mestre lavando nossos pés. Aquilo foi uma humilhação, mas era pensamento de minha ignorância. Depois percebi que a verdade nisso tudo era servir o próximo como a ti mesmo. Então o mestre lavou os meus pés. O mestre lavou os nossos pés, para que também devêssemos lavar uns dos outros. O mestre nos ensinou que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior que quem o enviou. Ele nos deu um exemplo. Cabe a nós fazer o mesmo. Se compreendermos isso e assim colocarmos em prática, felizes seremos. Mas lembre-se, porque assim ele nos disse: quem recebe aquele que me enviar, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Estava tudo tão calmo, celebrativo, mas o mestre disse algo que nos incomodou. Um de nós há de entregá-lo. Há um traidor entre nós? Não sei quem seria capaz de tão grande traição. Caminhou conosco, comeu com a gente, aceitou o convite de seguir. Não faço ideia. Eu não vou correr o risco de apontar esse traidor. Melhor seria que ele nunca tivesse nascido. Não era essa a minha intenção. Eu só desejava que o mestre pudesse dialogar com os doutores da lei, para que eles o conhecessem melhor. O que foi que eu fiz? Todos se entreolharam, sem entender, querendo saber quem era. Isso nos machucou muito. Foi então que eu me dirigi ao mestre em particular e perguntei: Mestre, quem é? Aquele que eu der o pão umedecido. Mas mestre, agora mestre. O que tu tens que fazer, Judas? Faça logo. Eu farei. Como assim? Ele não Desejei ardentemente comer essa Páscoa convosco, antes de sofrer. Pois vos digo que não comereis, até que se cumpra o reino de Deus. Tomai isso, e reparti entre vós. Pois vos digo que não bebereis do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Isso é o meu corpo que é dado por vós. Façam isso em minha memória. Esse é o cálice da nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Façam isso em minha memória. Irmãos, por pouco tempo estou convosco. Vão me procurar. Mas como eu havia dito aos judeus, agora digo a vocês, que para onde eu vou, não podes ir agora. Mas vos deixo um novo mandamento, que amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Se assim fizerem, então todos saberão que são os meus discípulos. Senhor, para onde vais? Não pode seguir agora, Pedro, mas me seguirá mais tarde. Por quê, mestre? Não posso te seguir agora. Darei minha vida por ti, Senhor. Darás a tua vida por mim, Pedro. Em verdade eu te digo que o galo não cantarás sem que me negue 3 vezes. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito que vou preparar-vos o lugar. E quando estiver pronto, eu virei novamente e levarei para junto de mim, a fim de que onde estiver, estejais vós também. E para onde eu vou, conhecereis o caminho. Mestre, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se me conheces, também conhecereis o meu Pai. Se alguém me ama e guarda as minhas palavras. Mas é necessário que o mundo saiba que eu faço o que o Pai me ordena. Nessa cena da Santa Ceia, são expressos muitos sentimentos e também esconde um mistério, algo muito curioso e sombrio. Judas Iscariotes, um deles, um dos discípulos também muito querido e amado por Jesus. Judas simulava entre eles um ato de amor e união, sendo que, na verdade, sua real intenção era de trair e prejudicar seu mestre. Tudo porque dentro de seu coração nasceu o desprezível sentimento da inveja e da ganância. Sua traição, a troco de 30 moedas, o leva a denunciar seu mestre, Jesus Cristo, identificando-o com o famoso beijo de Judas. E com isso, Jesus é levado de maneira agressiva e corrupta, cheio de acusações falsas, infundadas, um julgamento cruel e impiedoso, e fora de todo o padrão da lei, no qual, sem direito à defesa ou qualquer recurso, Jesus é vítima de condenação já acertada. Levantai-vos. Após a Santa Ceia, Jesus se retira do meio de seus discípulos. Leva alguns deles consigo para um momento de oração. Jesus pregava por toda a região e conquistou uma popularidade enorme. E isto gerou revolta nos líderes religiosos hebraicos, que nele não reconheciam a figura do Messias enviado por Deus. Além disso, atribuíam-lhe diversos crimes, como de blasfêmia, profanar o sábado, dia resguardado dos judeus, subversão e intitular-se falsamente como profeta. No templo, Anás e os sacerdotes tramam contra Jesus, arquitetam como prendê-lo e levá-lo para o julgamento de morte. Pedro. Mestre, o que aconteceu? Senhor, algum problema? Visto que não fosse capaz de vigiar uma hora sequer comigo, Pedro. Quer que chamemos os outros, Senhor? Não. Pedro. Mestre, o que aconteceu? Senhor, algum problema? Visto que não fosse capaz de vigiar uma hora sequer comigo, Pedro. Quer que chamemos os outros, Senhor? Não quero. Corre perigo, mestre. Deve sair daqui. Fique aqui. Vigie e orem. Vocês viram? O que há com ele? Parece aterrorizado. Nasceu um mestre e falou de perigo, de traição. Pedro. Mestre, o que aconteceu? Senhor, algum problema? Visto que não fosse capaz de vigiar uma hora sequer comigo, Pedro. Quer que chamemos os outros, Senhor? Não
Não quero que me vejam assim. Corre perigo, mestre. Devemos sair daqui? Fique aqui. Vigie e orem. Vocês viram? O que há com ele? Parece aterrorizado. Nasceu, o mestre falou de perigo, de traição. Oh Pai. Oh Pai. Salva-me, Senhor. Protege das armadilhas que prepararam para mim, Deus. Como pode um homem tão fraco, que mal pode ficar de pé com suas próprias dores, achar que pode carregar todo o fardo do pecado? Pelo que eu vejo, você não tem condições. Oh Pai. Protege-me. E salva das armadilhas, Deus, que prepararam para mim. Ninguém pode carregar este fardo. Isso eu te asseguro. É muito pesado. Salvar as almas deles é caro demais. Ninguém, jamais, nunca. Pai, tu podes tudo, Deus. Mas, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade, Deus, mas a tua vontade, Pai. Quem é teu pai? Quem és tu? Como saberemos quem é Jesus de Nazaré? Aquele em que eu der o beijo na face. A quem vocês procuram? Procuramos Jesus de Nazaré. Sou eu. Salve, Rabi. Judas. Com um beijo entrega o filho do homem, Judas. Não, mestre. Não. Essa não foi minha intenção. Ele! Judas, seu traidor! Pedro, solta essa espada, Pedro. Pois quem por ela serve, por ela cairá, Pedro. Jesus Cristo foi então levado ao Sinédrio, por intermédio de Anás, onde era chefiado por Caifás, que era uma assembleia de 75 pessoas, que além da função administrativa, tinham o poder de julgar. No entanto, Jesus não poderia ser condenado à morte pelos crimes de que era acusado, porque referida punição não era prevista.
sendo as penas mais brandas. Por tal motivo, eles afirmaram que Cristo se negava a recolher os tributos. Dizia ser rei dos judeus e incitava a rebelião por toda a Judéia. Estas, sim, condutas do interesse do Império Romano. Jesus foi chamado de agitador do povo. Jesus é levado de maneira irregular, como um prisioneiro, sendo que Anás já não era mais membro do Sinédrio. Mas devido ao seu parentesco e influência com Caifás, ele tinha o respeito dos sacerdotes. Anás já havia feito um pré-julgamento e criado uma impressão muito ruim de Jesus perante os sacerdotes e Caifás. Ele também já havia aconselhado muitos judeus que convinham que o homem morresse pelo povo. Um dos casos mais emblemáticos e mais relevantes noticiado pela história foi, sem dúvida, o julgamento de Jesus Cristo, personagem universalmente conhecido. Porém, sua prisão, julgamento e condenação foram permeados de irregularidades, nulidades e ofensas aos princípios do direito. Verdadeiro assassinato pelo poder estatal. Lá, Jesus foi interrogado de maneira que não pudesse se defender, ou mesmo tivesse interesse deles em compreender o Mestre. A maioria dos sacerdotes já havia sido corrompido por Anás. Jesus também sofreu, além de insultos e calúnias, agressões físicas. Como os sacerdotes não tinham o poder de levar Jesus diretamente para uma condenação de morte, então resolveram que Jesus deveria ser julgado pelo governador da época, Pôncio Pilatos. E assim foi feito. No primeiro encontro entre Pilatos e Jesus, Jesus é posto de frente ao governador, onde o mesmo o analisa, o interroga, mas não consegue ver em Jesus esse homem mau e cheio de intenções, no qual os sumos sacerdotes diziam ser que ele era e o acusava. Jesus só respondeu que lhe era de real necessidade. O governador ficou espantado como Jesus não se defendia diante das acusações. Os sacerdotes tinham uma sede pelo sangue derramado. Eles já tinham condenado Jesus em sua assembleia, mas queriam se livrar da culpa e colocar todo o peso desse crime nas mãos de Roma. Pilatos, não convencido da gravidade dos relatos e considerando o fato que Cristo era da Galileia, enviou para Herodes Antipas para que o julgasse. Sendo uma solicitação tão cordial do governador Pôncio Pilatos, assim aceito com muita honra, mesmo duvidando das intenções do Sinédrio. Mas quanto à honra em recebê-los em meu humilde palácio, será que sou tão digno deste julgamento? Mesmo sabendo que não comungo das benfeitorias que rondam a vossa casa pura e santa. Ainda mais, forjada de intenções particulares. Perdão, Alteza, mas este criminoso diz respeito ao julgo de todos nós. Por isso que o governador Pôncio Pilatos o envia para que o julgues. Queres saber quais são seus crimes? Não, basta. Já ouvi falar muito do vosso Galileu. As notícias correm rápido pelos corredores da realeza judaica. Então, este moribundo é Jesus de Nazaré. Como podeis trazer à minha presença um homem tão sujo e maltratado? Vocês agem rápido quando se trata de alguém que bota a boca no mundo para falar as verdades que assolam as estruturas do vosso templo. E que templo, hein? O povo sabe da sua resposta a esse tipo de blasfêmia. Como se eu não soubesse o que vocês são capazes de fazer
contra aqueles que ameaçam o vosso poder. Todas as noites, vejo a cabeça do Batista em uma bandeja e ouço a voz que continua a sair dela, e ainda vejo aqueles 2 olhos abertos lançando sobre mim raios de censura. Pronto, deixemos o Batista, agora as coisas são contigo e com os teus amigos que há por aí pelo meu palácio, os quais estão ao teu lado em tudo, e por eles e por outros. Eu sei qual é a tua doutrina e quais os milagres que semeastes por aí. Parece que o teu poder é ilimitado. Bom, mas se recusas a falar comigo, talvez a tua boca se abra perante a minha rainha Herodíades. Minha rainha, é a tua vez. Parece ser um belo homem, mesmo tão maltratado, sujo, ferido, despenteado. Acredito que por trás do que vejo em ti, deve haver algo nobre, que te torne diferente de todos os homens. Porque o teu olhar parece soltar faíscas e raios, que atinge as profundezas de todos que te olham. Mas ainda bem que fechas os olhos, pois não queres ver o que tanto agrada aos outros. Lembra do Batista? Não era ele que andava a anunciar-te? Então tu és responsável por tudo o que ele fazia e pregava. Mas ele já pagou, Jesus, por tudo o que fez. E tu, se calas, também vai pagar. Odeio os 2, por vos meterdes onde não sois chamado. Tendes me explicar outra coisa. Ouvi dizer que anunciaste a ruína do nosso grandioso templo de Jerusalém. Mas não foi o Eterno que mandou construir? Sendo assim, como podeis se imaginar que o Eterno permitirá que se destrua uma construção ordenada por ele? E depois vem tu e dizes que reconstróis em 3 dias. Nem o exército inteiro do Império Romano conseguiria uma coisa dessa. Isso é um delírio total, um louco completo. Não se lhe aproveita nada. Vou eu perder o meu tempo em julgar-te? A verdade é que, como todos os outros loucos, acaba feliz dentro de suas loucuras. Salomé, continue a festa.
Vejo, afinal, és como nós. És feito de carne e osso. Só que deve ser o único homem do mundo que fica sereno e impávido, e de olhos fechados perante este grande espetáculo. Se isto não te agrada, nem te reanima, é porque és doido. Pronto, recuso a julgar-te. Nunca me ensinaram a julgar loucos nem doido. Além disso, se Pôncio Pilatos não encontrou em ti culpa alguma, quem sou eu para julgar-te e condenar? Vou enviá-lo a Pôncio Pilatos, e vós do templo entendei-vos com ele. As vossas acusações eu já as conheço todas. Algumas são perfeitamente idiotas e outras deturpadas. Soldados, enviai os meus cumprimentos a Pilatos, e que ele transmita a César a minha respeitosa homenagem. Ora, aí está um louco em silêncio. Levai-o para fora daqui, retirem-o de minha presença, e que continue a festa. Quando Herodes Antipas se encontrou com Jesus, ele ficou animado. Na verdade, ele esperava poder presenciar um milagre. Ele interrogou Jesus de todas as formas, mas Jesus não disse uma única palavra. Herodes Antipas foi a única pessoa com qual Jesus se recusou a falar. Então o tetrarca da Galileia tratou Jesus com desprezo, escarneceu dele e o devolveu a Pilatos. Vocês me entregaram esse homem como agitador do povo. A revolta. Eu o interroguei diante de vós e não achei crime algum dos quais vocês o acusaram. Herodes também o interrogou e não achou crime algum. Portanto, irei mandar açoitá-lo e em seguida irei libertá-lo. Não, ele deve morrer. Deve pagar por suas falsas promessas. Não vereis por acaso que já correu sangue de mais inocente hoje, na hora dos sacrifícios? Será que não basta? Não estão satisfeitos? Soldados, levem-no! Quem é este homem? É o que se proclama Rei dos Judeus. Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Mas que resistência! Ou essas chicotadas não estão tendo força o suficiente?
Todo rei precisa de uma coroa, não? Sorte que já providenciamos. Vamos coroar o rei! Falta algo. O manto? Um manto! Todo rei precisa de um manto, não? Vamos! Me dê o seu! Agora sim, um rei! Salve o rei! Rei de quê? Rei dos vermes! Não! Rei dos tolos! Jesus Cristo sofreu o castigo da tortura. Recebeu 39 chibatadas, prevista na lei mosaica, que equivalem a 117 golpes de chicote de 3 pontas pontiagudas e metálicas. Ele foi zombado, torturado, vestiram com um manto de cor púrpura e sobre sua cabeça colocaram uma coroa de espinhos. Os espinhos atingiram os ramos de nervos que provocam dores lacinantes quando são irritados. A medicina explica que é o caso do nervo trigêmeo na parte frontal do crânio e ramo occipital na parte de trás. As dores são descritas como as mais difíceis de suportar, e há casos nos quais nem a morfina consegue amenizá-las. Colocaram um cetro de caniço na sua mão direita. Vendaram-lhe os olhos, cuspiram nele, bateram-lhe na face e deram-lhe na cabeça. Jesus estava desconfigurado pelo sangue, o corpo coberto de pisaduras e feridas. Era época de Páscoa. Era época de Páscoa. Roma tinha costume de libertar alguns presos. Então, foram colocados para a escolha dos sacerdotes Jesus ou Barrabás. Um julgamento também aberto ao povo. Muitos que estavam em meio à multidão já haviam sido comprados por líderes e membros do Sinédrio. Poucos ali estavam a favor da liberdade de Jesus. Eis o homem. Satisfeitos agora? Isso não baixa para vocês? Não. Esse homem deve pagar pelos seus crimes, de acordo com a lei judaica. Então veremos o que vocês irão decidir.
Tragam-me Barrabás. Qual dos dois vocês querem que eu solte? Barrabás, o assassino, ou Jesus, chamado Messias? Ele não é Messias, é um impostor, um blasfemador. Soltem Barrabás! Soltem Barrabás! De novo eu pergunto, qual dos dois eu devo soltar? Jesus ou Barrabás? Soltem Barrabás! Libertem Barrabás! Chega! Isso! Soltem Barrabás! Soltem Barrabás. Liberdade. Não é o suficiente. Olhem para ele. Crucifica-o! Matem ele! Vou crucificar seu rei? Não temos outro rei, além de César. Crucifiquem ele! Crucifique! Ainda não vos basta. Olhem para ele. Ele já está tão maltratado que não terá mais desejo algum de ser rei. Jesus deve morrer. Crucifica-o! Pois tomai-o e o crucificai-o, porque não vejo crime algum. Temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque declarou ser o Filho de Deus. Pois se tendes de seguir tais leis, segundo o qual este homem deve morrer, eu não queria ser judeu. Ele disse ser filho de Deus. De onde és? Não me respondes? Porventura não sabes que eu tenho o poder de mandar te crucificar ou de te libertar? Poder nenhum teria sobre mim, se do céu não fosse te dado. Mas tu não tem tantas culpas assim, pois não conhece. Mas aqueles que me entregaram a ti, esses sim, têm a real culpa. Se o soltares, não és amigo de César, pois quem diz ser rei é inimigo de César. Sou inocente do sangue desse justo. Vós tendes de responder pela sua morte. Jesus foi julgado e condenado injustamente. Segundo as leis estabelecidas da época, foi o maior erro judiciário da história. Ilegalmente preso. Não se buscou qualquer testemunha para depor em seu favor. Não se observou o tempo mínimo de aviso necessário pela lei, para anunciar que todos que quisessem poderiam comparecer ao julgamento. Ilegalmente interrogado. Prisão 1 hora antes da meia-noite de quinta-feira, em total desrespeito aos costumes e preceitos legais judaicos. Interrogatório na residência particular do sacerdote Caifás, contrário à lei, pois o local legítimo para tais processos era o templo. Ilegalidade de julgamento noturno e competência dos juízes por suspeição, com interesse na causa. Ausência de prova para condenação. Um tribunal penal não admitia que uma pessoa fosse declarada culpada pela confissão. Ela só poderia ser considerada culpada mediante ao depoimento de pelo menos 2 testemunhas. Testemunhas falsas, arregimentadas pelo próprio juiz. A lei mosaica proibia a acusação mediante traição. Jesus foi traído por Judas pelo preço de 30 moedas, em troca da delação. Pena equivocada. Nenhum dos crimes eram punidos com a morte, muito menos com a crucificação. Jesus Cristo não teve advogado, defensor, defesa técnica ou mesmo autodefesa. Traíste o teu mestre, Judas.
teu próprio mestre. Como fosses capaz de fazer isso, Judas? Por 30 moedas, Judas. Judas, o que tu tens que fazer, faça logo. Faça logo, Judas. Vendeste o teu mestre, Judas. Agora todos irão te odiar. Sabes o que está escrito nas leis? Aquele que vende a alma entre seus irmãos, dos filhos de Israel, esse deve morrer. Pobre coitado. Olha o que restou da tua ganância, das escolhas que tu fizestes. Olha, contempla a condenação que te aguarda. Perdão! Perdão! Mestre! Eu não sou mais digno de ser chamado de teu discípulo. Soldados, tragam um prisioneiro! Rasteja até tua cruz, rei dos vermes. Vamos! Vamos, rei dos vermes. Rasteja, Vamos, Jesus! Cadê Cale o teu trono, poder? vamos! Pai, sou teu servo, Pai. Filho da tua serva. Soldados, ergam-no! Vamos! Muito bem, Alteza! Vamos, Jesus! Vamos, não temos muito tempo. Vamos, Nazarenos! Mais rápido, Jesus! Vamos, seu verme! Ande! O que devo fazer, João? Ficar para vê-lo ou fugir? Como poderei suportar vê-lo nesse estado? Se não ficardes, Maria, vai se arrepender pelo resto da sua vida. Estou aqui, meu filho. Mesmo que seja preciso morrer contigo, eu morrerei. O teu sofrimento é o meu sofrimento. Mãe, contigo eu renovo todas as coisas, mãe. Quem é essa mulher? É a mãe do Galileu. Vamos, levante! Não temos o dia todo! Subordinados! Subordinados! Estão cegos! Não vê que ele não pode mais carregar a cruz? Vamos, ajude-no! Ei, você! Eu? O que queres de mim? Este criminoso já não pode carregar sua cruz sozinho. Vamos, tu irás ajudá-lo. Por que eu? Eu não tenho obrigação nenhuma com este criminoso. Não tenho nada a ver com isso. Não tem que ter obrigação, mas ajude a carregar essa bendita cruz. Não, eu não posso. Não tenho nada a ver com isso. Consigam outro. Certo, mas lembrem-se, eu sou inocente, forçado a carregar a cruz de um condenado. Ajude-o, ajude-o, ele é santo. Vamos, seu verme! Agora você tem apoio! Não temos o dia todo, Jesus! Vamos! Erga a sua cruz! Ande, seu verme! Permita-me, Senhor,
permita-me eu enxugar teu rosto desfigurado. Quem você pensa que é? Fora daqui, mulher! Povo impossível! Ô mestre, o nosso mestre, como eles... Mestre, o senhor não merecia, mestre, não merecia. Alguém, por favor, faz alguma coisa. Filha de Jerusalém, não chorai por mim, mas chorai por vós e pelos vossos filhos. Soldados, tirem essas mulheres daqui! Vamos! Saiam! Saiam do meio, mulheres! Nós não temos o dia todo, saiam! Agora some daqui! Estás livre! Vai! Vai! Ah, rei dos judeus, devemos tomar medida do teu trono? Vamos, Jesus, rasteja até teu trono. O que foi? O rei não tem mais poder? Acabou. Vamos, soldados, acaba logo com isso! Preguem-no na cruz! Pai, perdoai-vos. Eles não sabem o que fazem. Vamos! Ergam a cruz! Se és o rei dos judeus, salva-te agora. O demônio o abandonou. O demônio o abandonou. Pai, perdoai-vos. Eles não sabem o que fazem. Se és o Cristo, salva-te a ti e a nós. Porque é possível que insulteis aquele que ora por vós. Ele se cala, sofre com paciência, ora por vós e vós o encobris de escárnio.
Ele é um profeta. É nosso rei. Ele é o Filho de Deus. Também tu não temes a Deus, apesar de sofrer o mesmo suplício que ele. Quanto a nós, é muito justo, pois recebemos o castigo de nossos crimes. Senhor, se me condenardes, será muito justo, mas tende misericórdia de mim. Experimentarás a minha misericórdia. Senhor, fazei-me entrar num lugar onde me possais salvar. Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Em verdade eu te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Tenho sede. Eu tenho sede. Mulher, eis aí o teu filho. É mais o teu filho do que fosse nascida de ti mesma. Filho, eis aí a tua mãe. Meu Deus. Meu Deus, por que me abandonastes? Então este é o rei dos judeus? Está tudo consumado. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Soldado! Rápido, soldados! Quebre as pernas deles! Ah! Ah! Mas ele já está morto! Certifique, soldado!
Após ter se passado 3 dias da morte de Jesus e de seu sepultamento, a porta da entrada do sepulcro, lacrada por uma grande pedra, lá foram colocados 2 soldados romanos a vigiar. Era madrugada de domingo, onde ficava o túmulo de Jesus. A região foi submetida por um grande terremoto, seguido de uma forte ventania e trovões. Os soldados, assustados, fogem do local que guardavam. Eis que uma força move a pedra que fechava o túmulo. Jesus está vivo, ressuscitou. No domingo bem cedo, Maria Madalena foi ver o túmulo onde Jesus tinha sido enterrado, pois um anjo do Senhor tinha descido do céu, removido a pedra que fechava o túmulo, e agora estava sentado sobre a pedra. Maria Madalena foi ao sepulcro ungir o corpo do seu mestre. Mulher, não precisa ficar assustada. Sou o mensageiro de Deus. O crucificado que vocês sepultaram neste local está vivo, ressuscitou. Não o encontrarão mais entre os mortos. Vá e anuncie aos seus irmãos esta notícia. Mas lembre-se, como ele mesmo havia dito entre vós, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores para ser crucificado. E no 3º dia, hoje, ressuscitaria dos mortos. Alegre-se, este é um novo dia. Levaram o corpo de Jesus. Levaram o corpo do meu mestre. Senhor, o que fizeram a Jesus? Mestre, levaram o meu mestre. Mulher, por que choras? A quem procura? Senhor, se o levaste, diga-me onde está, e eu irei buscá-lo. Maria Madalena, Mestre, não me toques, pois ainda não subi ao céu. Mas vai aos meus irmãos e anuncia que eu estou vivo, como eu havia prometido. Após a morte, crucificação e sepultamento de Jesus, os discípulos tiveram que se esconder, pois sofreram perseguições pelos romanos e guardas. Eles passaram a ser vistos como revolucionários e inimigos de Roma. Maria Madalena
Após o seu encontro com Jesus, vai ao encontro dos discípulos para lhe dar a grande notícia. Jesus está vivo. Ao chegar lá, ela não foi levada a sério. A dúvida e a pouca fé dos discípulos geraram conflito entre eles. Eles ainda estão atrás de nós. Irmãos, temos de ir para outro lugar. Pedro, nos diga para onde devemos ir. Irmãos, temos que fazer o que o mestre nos pediu. O mestre está morto, Pedro. Morreu. Alguém bateu a porta. Eu pensei ter ouvido de você que ninguém tinha o seguido. Maria Madalena? Pedro, todos vocês, eu vi o mestre. Ele está vivo. Jesus está vivo. Você viu o quê? O mestre. Você disse que viu? O mestre, o nosso mestre. Ele ressuscitou. Venha, Maria. Sente-se aqui. Eu vi. Esta manhã, fui ao túmulo. E perto de lá, havia um homem estranho. E este me disse: por que procuram os vivos entre os mortos? Jesus não está mais aqui. Então fui ao túmulo. E eu mesma vi a pedra removida. O túmulo foi aberto. Procurei por ele, mas ele não está lá. O que você quer dizer, Maria? O corpo dele não estava lá? Foi roubado? Não. Deixe-me terminar. Quando estava saindo do cemitério, eu vi um outro homem. Ele disse: mulher, por que choras? E então, ele disse o meu nome: Maria Madalena. E foi então que eu vi, era Jesus. E me aproximei para tocá-lo. Mas aí ele disse: não toque-me agora, porque ainda não subi ao meu Pai. Mas vai aos meus irmãos e dai a boa nova. Vocês não acreditam em mim, não é? Maria. Ó, João, você não acredita em mim? Logo vocês foram lá e viram. Ainda tem dúvida? Eu vi, João. Eu vi. Fantasia feminina. Fantasia feminina? Sua morte foi uma fantasia. Eu vi morrer. Eu estava lá. Eu chorei aos seus pés. Porque ele não deveria aparecer para mim. Por quê? Ele ressuscitou. Ele pediu para lhes dar essa boa nova. E assim eu fiz. Você não iria acreditar nela mesmo, Tomé. Nem quando ele ressuscitou a filha de Jairo, você não acreditou. O que você quer dizer? Você acredita nesta história? Vocês acreditam nela? E tu, Pedro? Sim. Mas como pode? Porque ele disse que sim. Porque o mestre queria que fosse assim. Tudo tinha que acontecer porque estava predestinado. E eu sempre acreditei nele. Mas Pedro, tu o negaste 3 vezes. Sim, eu neguei porque fui um covarde. Todos nós fomos covardes. Judas o entregou por 30 moedas. Todos nós o abandonamos. Pelo menos os irmãos do Sinédrio não o conheciam. Os romanos não o conheciam. Mas nós vivemos com ele. Sabíamos que ele era Cristo. E mesmo assim, o traímos. Você me perguntou se eu acredito que ele ressuscitou. Sim, eu acredito.
A paz esteja convosco. Como eu havia prometido, agora estou vivo para sempre. Tomé, felizes são aqueles que acreditam sem nunca ter visto. Agora toque com a tua carne e olhe com os teus olhos o que ainda tu duvidas. Meu Senhor e meu Deus. A vós não compete saber o tempo ou a época que o Pai reservou a sua própria autoridade. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Vocês serão como ovelhas entre lobos. Anunciai o reino de Deus. Assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Você de casa que acompanhou o projeto Live Paixão de Cristo, edição 19ª, nosso muito obrigado por mergulhar conosco no maior ensinamento de amor da humanidade, a Paixão de Cristo. E neste exato momento, queremos convidar aqui para dar uma palavra o diretor deste ano, da 19ª Paixão de Cristo, Rogério Ribeiro, e também o diretor da CIA Serarte, o atual diretor, Leno Rodrigues, para dar uma palavra sobre esse projeto, sobre esses grandes artistas que aqui encenaram a Paixão de Cristo. Boa noite, primeiramente boa noite. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade de estarmos fazendo esse espetáculo, que já vem há algum tempo, já são 20 anos de Paixão de Cristo. Gostaria também de agradecer esse elenco, que é super importante para a gente, sem eles nada teria acontecido. E gostaríamos também de agradecer a todas essas pessoas que fizeram parte desse projeto, os nossos apoios, nossos câmeras, todos esses. E assim, obrigado a todo o elenco, pessoal. Viu? Muito obrigado e parabéns, viu? Leno. Quero agradecer aqui o Rogério, que dirigiu a parte artística, né? Grande Rogério, muito obrigado. O Rogério que também é um dos atores do início da Companhia Serarte, que ajudou a criar, a pensar. Quero convidar aqui na ponta do palco, ó, Simone, Raimundo, vem aqui na ponta do palco, Simone, Raimundo, Gleuso, né, o pequeno, né? Simone, Raimundo, Gleuso, faltou alguém? 1, 2, 3, Raikar, cadê o Raikar? Tá ali nas câmeras, né? Quero dar gratidão a essa equipe aqui de coordenação, né, que nós formamos, pensando na Paixão de Cristo, na Companhia Serarte, né? Muito trabalho, foi muita dedicação, foi o melhor. Quero agradecer o Edson Freitas, que está em Campinas acompanhando, né? Tudo isso aqui é pela Paixão, é pela Companhia Serarte. Quero agradecer esse elenco maravilhoso, né? Em nome do elenco, uma salva de palmas. Quero chamar aqui o Naldinho, na ponta do palco. E Jesus, né? O Douglas aqui, ó, na ponta do palco. Uma salva de palmas também para eles, né?
Nosso muito obrigado, gratidão. Quero agradecer também ao balé, né? As meninas do balé, a Beatriz, cadê a Bia? As meninas, a Bia que ficou responsável pelo corpo de balé, né? E quero dizer para vocês que a Companhia de Serarte não para por aqui. A partir, né, de agora esse ano a gente vai trazer muito mais coisa, oficinas, espetáculos. Então, vem com a gente, vem ser feliz. Quero oferecer também, na memória da Franci, que nos acolheu em sua casa há muito tempo atrás, que já não está mais aqui. E eu quero pedir uma salva de palmas para a nossa eterna também atriz, que está no céu, Maria de Nazaré, né? Também a Luzia, né? A Luzia, uma salva de palmas para a Luzia, né? As estrelinhas que estão lá, o Gladstone, o Miúdo, né? Para todo mundo, uma salva de palmas, galera! Valeu, Augusto, valeu, povo de Deus, valeu, Ciranda, valeu todos os apoiadores culturais, valeu, padrinhos e madrinhas, a Prefeitura de Pacaju, Secretaria de Cultura, né? Todos os apoiadores que nos apoiaram, Supermercado Santa Terezinha, pra mim não esquecer de nenhum, Cristina Rocha, Infornet, que nos transmitiu essa internet maravilhosa, Maloca dos Brilhantes, o Ciedes, Tereza Eventos, que nos disponibiliza o espaço para o ensaio, né? Esqueci mais de alguém, Raíssa, Ricardo Motos, tantos outros que nos apoiaram. Mais uma vez, aquele grito e aquela salva de palmas. Valeu a pena, não valeu? Vamos lá, 1, 2, 3, Companhia Serarte Roll, todo mundo. 1, 2, Companhia Serarte Roll!